Então, vamos lá. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre como a gente dá esse primeiro passo, né? Como dar o primeiro passo aqui em relação à utilização do P5JS ou P5JS, né? Vamos embora. Primeiro passo é encontrar, né? Tem um editor muito legal, já pronto, né? Que é o editor, quem quiser ir também ir testando aqui, editor.p5js.org. Então a gente consegue entrar direto no editor, né? Do P5, né? P5JS. Vou mandar aqui no chat também para quem quiser ir acessando. Pronto, aí a gente tem essa interfacezinha. Eu acho que é uma interface bem amigável, eu gosto muito dessa interface. Ela tem um console também que ajuda a fazer o debug também. Pronto. E aí, o que é que faz essa interface? Vamos entender essa interface. O que é que a gente entrou aqui? O que é que tem aqui de interessante, né? É, a gente tem dois. Já tem um código já, base. Então, esse código de base é extremamente importante. É, e aqui a gente tem duas funções, né? Duas funções. Essas funções elas não devem ser apagadas, né? Eu posso até apagar o setup ou o draw, mas o ideal é que eles fiquem, né? Vamos tentar imaginar que isso aqui é o básico e evitar apagar, né? É, então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um create canvas. E o que é que faz esse create canvas, né? Ele está dentro do setup. Então, esse setup a gente vai utilizar como uma região de código em que é, o, a gente vai colocar alguns códigos básicos, né? Como se fosse a configuração. Então, o que for de importante, que deve ser executado uma vez, a primeira vez que eu executar o meu código e quiser configurar algumas coisas, eu coloco aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o Create Canvas. O que é que faz o Create Canvas? Vai criar uma área de desenho. Então, eu vou criar aqui uma área de desenho. Essa área de desenho, tá vendo? Ela tem 400 por 400, né? Então, aqui acaba entrando outro conceito. Eu vou botar aqui 300 para ficar fácil de visualizar. Então, o que é que Esse a gente conceito tem aí é aqui? de array, não, né? Oi? E isso aí já é conceito de matriz, array, que fala, não? Pronto. Aqui a gente tem. É como se fosse uma matriz, né? Eu vou tentar falar de forma mais simples ainda. É, então aqui eu tenho uma área de desenho, e aqui essa área de desenho ela tem, tem 300 por 300. O que é que significa esse 300? Significa 300 pixels, né? O pixel é a menor unidade da imagem, né? Então eu tenho aí, por trás, na verdade, é uma matriz de pixels, né? Então tem um quadradinho que é pequenininho. Então, se a gente conseguir dividir aqui, ó, em 300 pedacinhos, então eu tenho 300 pixels aqui na horizontal e tenho 300 pixels na vertical. Então, se eu até diminuir aqui, ó, botar 200, então eu vou ter 200 pixels aqui na vertical, né? E aqui continua 300. Então, eu tenho quantas unidades de imagem aqui? Unidade mínima da imagem. Eu tenho 300 por 200 nesse caso. E aí, a gente consegue desenhar, né? Em cima dessa área aí, dessa região. Vou botar aqui 300 por 300, só para a gente deixar aqui um pouquinho maior. E agora, a gente tem também agora, ó, então eu tenho aqui o meu setup, que eu preciso colocar, o que for de informação inicial eu coloco aqui, né? Aqui, por enquanto, eu vou colocar só uma configuração sobre o tamanho da minha área de desenho. E aqui também, ó, eu tenho agora o draw. O que é interessante do draw? Esse draw, ele executa constantemente, né? Então ele está sendo executado constantemente. Então, isso aqui está repetidas vezes sendo executado. Então, ele está meio que redesenhando a tela o tempo todo com essa informação que está aqui dentro do draw. Então, aqui a gente consegue colocar mais comandos para fazer outros desenhos. Digamos que eu queira desenhar aqui um quadrado. O que que eu vou fazer se eu quiser desenhar um quadrado? Eu vou pesquisar aqui, ó, sobre referências, né? Reference P5J, P5JS, né? Reference P5JS, né? Ou as referências para essa biblioteca P5JS. E aí tem uma página de referência que ela é fantástica. Ela tem uma página de referência muito boa, muito, 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 muito boa. E aí, ó, eu posso fazer um Ctrl F, procurar por quadrado, né?
square, né? Square, tá em inglês, né? Ou rect, né? Retângulo, um retângulo. Vamos pensar aqui no retângulo. Então, eu vou procurar por um retângulo. Aí ele tem aqui a função, ó, tem aqui a região de documentação sobre essas funções 2D, né? Eu vou tentar usar esse rect aqui, certo? Pronto, aí esse rect aí começa a trazer algumas coisas interessantes, né? O rect, ele tem 4 parâmetros, ou seja, 4 informações que eu tenho que passar para ele, né? Se vocês olharem aqui embaixo, ele define o que é, né? É um X, um Y, um W, um H, e também define o que é cada um deles, né? O X é a coordenada X, então ó, já aparece aqui o conceito de coordenada, né? Ou seja, o conceito de posicionamento. Então, vamos tentar construir um retângulo, né? Em que eu consiga colocar a posição X, a posição Y, a largura e a altura dele também. Então, vamos lá. Eu quero agora desenhar um retângulo, um rect, que tem uma posição. Se eu colocar o 0, 0, eu quero que seja no x0 e no y0, e eu quero que a largura seja 20 e a altura largura 20 e altura 10. Beleza? O que é que vai acontecer? Eu desenhei um retângulozinho bem pequenininho, né? Então aqui a gente já dá para ter a ideia de quantos são 10 pixels, né? Observe que 10 pixels é bem pequenininho, né? Se eu colocar só 2 pixels aqui de altura, dá para ter ideia de qual o tamanho desses 2 pixels, né? Então, 2 pixels é realmente bem pequeno. Então, de fato, eu consigo trabalhar em cima dessa ideia. Então, outra coisa legal também, a origem. Onde é a origem desse plano, né? Então, a origem, o 00 está aqui, né? Por exemplo, se eu colocar do 150, se eu colocar 150, 150, eu vou conseguir chegar na metade, né? Na metade. Tá vendo? 150, 150. Cheguei aqui na metade. Agora, se eu quiser deslocar um pouco mais, se eu quero quero descer, né? Quero descer um pouco mais, eu quero deslocar 10 pixels aí para baixo. Então, no Y, o Y está para baixo, né? Então, o Y começa do 0, 0 aqui em cima e vai aumentando para baixo, né? Se a gente fizer uma comparação lá com o nosso... se a gente fizer uma comparação com o plano euclidiano, né? Que tem lá o plano cartesiano, x e y, né? Tradicional lá da matemática. O eixo x realmente está para a direita, o eixo y está para cima, né? Aqui é como se eu tivesse meio o eixo y está apontado para baixo, nesse caso aqui. Se eu fizer uma comparaçãozinha com a matemática, né? Então aí eu consigo fazer coisas bem interessantes aqui nesse sentido, né? Então eu consigo, de fato, fazer qualquer tipo de desenho, né? Vamos tentar agora diminuir esse desenho aqui, colocar aqui em outra posição, sei lá, uma posição aqui qualquer, e vou botar aqui 50 por 50. Beleza? Então, um retângulozinho aí. Legal. Então, observe que eu tenho um ponto de partida, né? Onde eu vou definir a posição. A partir dessa posição, eu defino uma largura e uma altura. Pronto. Então, bem simples, certo? Tá em inglês, mas eu acho que tem como traduzir aqui, certo? Se vocês usarem alguns recursos do Google, ele traduz, dá uma lida traduzida, mas o uso das funções, elas têm que usar no nome original em inglês, certo? Mas aqui se acostuma, não são tantas funções, dá para se ajustar, né? E esse background também, é outra coisa importante que é importante falar aqui, ó. Eu vou falar da elipse e vou falar um pouquinho do background também, né? Observem que tem um valor aqui, ó, 220. O que é que tem aqui nesse 220? 220 é um valor de cor, né? Então, essa cor que está aqui, ó, cinza é uma cor 220. No background, o fundo está 220. Se eu colocar zero, Professor, o que é que significa zero? Opa, pode dizer. a gente pode colocar referência de link também no lugar de cor para pegar uma imagem e colocar de fundo ou Pode, não? pode fazer isso também. É uma boa pergunta. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso, certo? Para não complicar muito esse vídeo, eu vou falar um pouquinho depois sobre esses detalhes, certo? Mas é Eu não sei uma sobre. pergunta muito boa. Eu acho que é preto. É Oi? preto ou é branco? Só. Preto Pronto, eu acho que é boa. alguma coisa assim, né? Isso. Quem é esse zero, né? O zero, vamos pensar que o zero é a ausência de cor. Zero, zero sem cor, certo? Então, quando eu colocar aqui, ó, zero sem cor. Agora, qual é a intensidade máxima de cor, né? Quem consegue me dizer, quem está acostumado
a usar 255. 255, né? Quem já usou as ferramentas de edição de imagem, né? O Photoshop, né? O GIMP, essas ferramentas, consegue lidar um pouquinho melhor. Você já está branco, né? Então, o fundo ficou branco. Beleza? Então, a gente tem a ideia também de cor aí, né? Então, essa aqui dá uma intensidade de cor. Se eu botar aqui, ó, 50 está mais próximo do escuro e 200 está mais próximo do claro, né? Sendo 255 o branco máximo e 0 a ausência de cor. Beleza? Outra coisa legal também aqui, ó, que é interessante, é o canal de cor. Então, toda a cor, aqui todas as cores, geralmente, elas são representadas aqui nas ferramentas de edição de imagem, de tratar com imagem, né? Com um canal RGB, né? Red, Green e Blue, né? Então, eu consigo colocar aqui um canal de cor, Red, Green e Blue. O Blue é o azul, então eu vou botar máximo aqui no azul, 00255. Então, eu consigo também definir uma cor de fundo, né? Configurando esse meu background aqui. Se eu quiser misturar aqui, ó, R, Green, Blue, eu quero só agora só o Green, ou seja, o verde, né? Se eu quiser só o vermelho, Red. Volta aqui só no primeiro canal. O resto 00. Tá vendo? Se eu quiser misturar, se eu misturar vermelho com azul, o que é que vai dar? Quem me diz aí? Vermelho com azul? Roxo. Um roxo. Isso aí, ó. Né? Quase um rosa esse roxo. Então vou colocar mais azul ainda nesse vermelho. Opa, Professor, cada cor vai ter um código, então? vai ter um código então. Olha, achei o roxo aí, ó. O que foi com o roxo? Como é que eu achei o roxo? Eu diminuí um pouco do vermelho e coloquei mais um azul, né? Um azulzão aí, né? Beleza? Então, cada cor vai ter um código, né? Depois vocês dão uma pesquisadinha na internet. Código de cores RGB. RGB, Red, Green, Blue. Beleza? Então, aqui só para a gente dar uma introdução. Eu não vou me prolongar muito aqui no vídeo, Professor, para a gente poder não deixar muito extenso. Mas pode perguntar. aquele F hashtag e o número da cor não funciona, não? Funciona, rapaz, cabra desenrolado aí, ó. Botar F, F, F. Deixa eu ver se ele aqui. E aí, só que aí tem que ser entre aspas. Ele entende como aspas. Deixa eu ver se ele entende assim. F, F, F é totalmente branco, né? Agora, se eu botar F0, 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 já não é tão branco assim, né? Quem pega aí e faz uma busca rápida na internet e acha aí uma cor. Uma cor aí. Porque no Photoshop tem isso, sabe? Isso, Hashtag. dá pra usar. Quem me dá uma cor aí? Enquanto isso, eu vou brincando aqui. F, A, Mandaram aí 0, no chat. A, Tá bom? 2. Olha aí, que cor é essa aí? Me deram uma cor aí. Então a gente pode brincar. Eu achei, pô, fica até interessante essa cor aí, hein? Código hexadecimal. O F é o 16, né? E o 0 é 0 mesmo, né? O A é 10, né? Então consigo colocar cores aí até uma variação enorme de cores aí, né? Beleza? Então olha aí, ó, show. Então um cinza aí, né? Ficou bonito também. Beleza? Então dá para brincar também com esse esquema de cores aqui, tá? Beleza? Então só resumindo, a gente tem capacidade tem habilidade, tem possibilidade de trabalhar com cor. Se eu quiser simplificar a minha vida, eu posso colocar um númerozinho, que ele vai ser uma intensidade de cor, né? Esse número baixo bem próximo do escuro, número alto bem próximo do branco, né? Beleza? Beleza? Então, vou botar aqui um pouquinho maior, 70, para não ficar tão escuro aqui. Bom, tem um cinza também. E aí, só para fechar essa primeira parte, depois a gente pode progredir mais, eu vou agora trabalhar com uma outra figura. Ah, eu quero colocar uma outra figura. Então, posso vir aqui para as referências. Reference. Aqui, ó, tem um comando de elipse, então vou buscar por elipse também. Tenho aqui, ó, elipse, opa, massa. Também já dá uma ideia aqui, ó, do que seja essa elipse. Vamos tentar entender essa elipse. O que eu vou fazer aqui, ó, em cima desse código? Eu vou desenhar uma elipse agora, né? A elipse vai seguir o mesmo padrão aqui, ó. Tem uma elipse. Vou botar aqui na mesma posição, só para vocês entenderem. O 10. E aí eu vou ter que botar 50. Bota a mesma configuração, né? Então, teoricamente, ali,
vai nascer ou vai surgir, vai desenhar a partir da posição 20, 20, né? Ou 20x, né? No x, deslocamento na horizontal x, deslocamento vertical 10, largura e altura, né? Largura e altura da elipse. O que a gente vai ter aqui? Observe que o o ponto de origem, né? O início, né? A posição de referência da elipse é o centro, né? Então é interessante, né? O retângulo é o canto superior esquerdo, é o 0, 0. Já a elipse, o 0, 0 dela, né? É o centro dela, né? Então a referência, a origem da elipse é o centro, beleza? Então posso, por exemplo, agora, ó, botar aqui, ó, 200, 200, para ir lá para o meio, perto do meio. Oh, o meio é 150. 150, voltar bem no centro. 150, 150, né? Consigo centralizar aí essa minha elipse, que é um círculo. Beleza? Show? Criou um disquete. Oi? Criou um disquete. Eu lembrei do sketch sem querer. Criei um sketch aqui. Eu também lembrei lá do sketch, né? Professor, aí no do caso corrido. dessa elipse, o 50 seria o raio? Pronto, ótimo. Então, aqui é realmente a largura realmente da elipse, né? A largura dela. Então, de ponta a ponta, né? Diâmetro? É o diâmetro, o diâmetro. Vamos brincar com ela aqui. Eu quero esticar no eixo horizontal. Vou botar 100. Então, vou esticar. Seria quase com o comprimento dessa ponta até essa ponta. 100. O comprimento na vertical, né? Que seria a altura dela, né? Dessa ponta até essa ponta dá 50. Beleza? Então, eu vou fazer uma revisão aqui só para a gente fechar o vídeo e aí vocês eu quero saber se vocês conseguiram entender bem direitinho, né? O que é que tem de importante aqui? Eu tenho importante a estrutura do meu código base é importante. Eu tenho um setup que eu vou colocar comandos e configurações iniciais do cenário. A gente viu o Canvas para criar a área de desenho, né? Eu tenho o Draw, que ele vai estar meio que atualizando constantemente o que está sendo desenhado, né? A gente tem a ideia aqui do background, que eu consigo configurar a cor de fundo. Eu posso desenhar figuras geométricas aqui, tá vendo? Posso usar retângulos, Pessoal, né? Elipses. Opa, isso aí? então, o senhor já mexeu com Arduino? Já, como, sim. é como se fosse o setup e o loop? Exatamente. Setup look do Arduino. Boa referência. Excelente. Exatamente. É inspirado no Arduino essa construção aqui. Beleza? Boa observação. Show? O que mais? Então, a gente viu esses comandos para construir figuras geométricas, tem várias opções. Depois vocês tentam brincar aí, fazer uma investigação aqui, né, na biblioteca. Beleza? Aí o que a gente viu também, a gente pode configurar as cores, né? Então, a gente tem várias funções de cores. A gente só viu, por enquanto, o Draw, mas tem outras opções também. A gente viu que a gente pode configurar uma cor em torno de cinza, né, que vai de 0 a 255. A gente pode configurar o canal de cores, que são as três cores que montam, as três cores, digamos, primárias que definem uma grande variedade de cores aí, né? Teoricamente todas as cores, a partir de três cores básicas. E a gente viu também que a gente pode usar um recurso ainda mais profundo, que é usar aquele codificação de cores que geralmente tem nas ferramentas profissionais aí, que é aquele codificação hexadecimal. Beleza? Acho que foi isso, né? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Ficou aí sobre esses pontos? Ficou claro esses pontos, pessoal? E a gente viu também esse conceito de pixel, né? Esse conceito de pixel que é importante também, né? Ficou claro esse conceito de pixel aí? Ou seja, eu tenho uma unidade mínima aqui da imagem, estou trabalhando em cima dela, né? A unidade mínima vai ajudar a gente a se posicionar dentro dessa imagem aqui, né? E até configurar, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, quando eu boto aqui um rect de 50 por 50, dentro do retângulo, né? Eu tenho aqui uma área que delimita esse retângulo, que é 50 pixels por 50 pixels, e dentro desse retângulo todos os pixels são de determinada cor. Opa! No caso, essa quantidade de pixels ela vai ser fixa em todos os aparelhos, né? Ótima pergunta, perfeito. Aí, Lembra? a segunda pergunta seria se dá para deixar ela, ao invés disso, proporcional à largura do aparelho, que nem faz em CSS, por exemplo. Desculpa, essa última frase eu não entendi, não. Não, perguntando se dá para, ao invés de deixar fixa, se dá para deixar proporcional à largura e à altura da tela. Pode sim.
dá sim. Eu vou falar em esses detalhezinhos, eu vou acabar falando um pouquinho depois. Mas um detalhe que é importante já falar agora de imediato é, eu posso, essa largura aqui, ó, esses tamanhos de 300, vai depender do dispositivo, né? Por exemplo, tem um dispositivo que é Full HD, HD, né? Tem telas HD, Full HD, ou widescreen com High Definition. Então, tudo isso vai influenciar a quantidade de pixels que tem ali na tela, né? Então, eu tenho um celular que tem lá, sei lá, a resolução, nem lembro mais como é que tá as resoluções agora, de 5 polegadas, 6 polegadas, que tá por, sei lá, 2000, sei lá, 1500 por 2000. Enfim, quem lembra aí a resolução do celular e quem chuta aí resoluções para mim? Então, essas resoluções... 1920 por 1080. Diz aí, Ismael. 1920 por 1080. Pronto, 1920 por 1080. O que é que significa isso? Significa que eu tenho 1920 pixels digamos, considerando que o celular está deitado, na largura, né? Por altura, 1080, considerando o celular deitado, né? Ou seja, eu tenho uma quantidade enorme de pixels aí. Antigamente, as resoluções dos celulares eram bem menores, né? Hoje, a gente tem resoluções bem poderosas, né? Bem, que dá Eles pegam mais pela proporção, né, professor? Tipo, hoje, atualmente, eles pegam mais 16 por 9, Isso. por 9. Porque hoje em dia a resolução ela tá tão boa, né, que não adianta acrescentar muito mais a quantidade de pixels, né? A qualidade da imagem, né, o visual, a sensação assim de qualidade, né, do visual da imagem, vai acabar não influenciando tanto, assim, né? Então isso é interessante também. Só uma dúvida. Como é o nome que se dá aquela questão da programação que se fala para adaptar, por exemplo, uma página que eu crio na internet para se adaptar no aplicativo? Tem um nome que se fala, né? Tipo, adaptar os pixels ao... Responsividade, perfeito. Quem ajudou aí, obrigado aí. Ele deixa fluido, né? Ele consegue deixar o design mais fluido e aí você se adapta, né? Tanto a uma tela com resolução menor quanto a resolução maior. A ideia é que o sistema LOP seja assim, né? A gente tentou desenvolver o sistema LOP para que ele seja responsivo, né? Ele consiga se adaptar a uma tela menorzinha, a uma tela do celular, a uma tela do computador. Beleza? E aí a gente consegue configurar a quantidade de pixels que está aqui, né? A gente consegue configurar também para ser uma visualização full screen, né? Tem como configurar também. Então a gente dá um full screen e aí o programinha se adapta à tela do celular também. Beleza? Então, assim, essa discussão assim, do pixel, ela se prolongou um pouquinho mais, mas é interessante para a gente começar realmente a pegar essas informações que aparentemente estão soltas por aí, né? No celular específico, faz uma especificação de resolução tal, a quantidade de pixel, né? A qualidade, a profundidade de cores, né? De quantidade de cores, né? Por exemplo, quando eu coloco tons de cinza, eu só tenho basicamente 255 tons de cinza. Mas quando eu coloco o canal RGB, 255, eu saio multiplicando isso aí, eu tenho uma variação de imagem ainda maior, né? Aí quando eu coloco lá aquela variação de cores usando a nomenclatura do hexadecimal, a quantidade de cores que eu posso representar é ainda maior, né? Então, isso acaba dando uma liberdade, né, para quem trabalha com imagens, né, de criação de cores, de composição de cores, muito interessante. Beleza? Conseguiram compreender aí esses conceitos? Então, o que é importante também ficar claro agora, né, quando acabar essa sessão aqui, ficar claro o conceito de pixel. O pixel é o ponto de partida para a gente começar a trabalhar aqui nessa ferramenta. Beleza? Então, a menor unidade da imagem e a gente consegue configurar o comportamento de cada um desses pixels, né, para gerar visualização de objetos, né, de figuras geométricas, né, e outros detalhezinhos, outros recursos também que a gente vai ver mais à frente. Beleza? E a gente tem várias funções também, é importante saber que existe a função, existe essa página de documentação aqui que ela é fantástica, ela dá uma grande quantidade aqui de informação para a gente poder estudar, certo? Por outro lado, também, a ideia é que nosso curso ela seja direcionado, eu não vou deixar vocês totalmente soltos, né? A gente vai dizer, ó, quais são as funções que são interessantes para construir o jogo. Então, a gente vai estar sempre discutindo, né? Já tem vários vídeos gravados, mas vou sempre tentar trazer aqui uma nova visão, aqui, uma nova forma de compreender esse conteúdo, beleza? Principalmente baseado nas dúvidas de vocês, ok? Porque acho que é assim que a gente vai avançando, né?